Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. E que verdadeiramente ela permaneça para todo sempre. Amém, amados? Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra ela tem assim coisas que eu considero de uma forma muito tremenda. Ela nos mostra ousadia. Ela nos mostra. Obrigado, muito obrigado mesmo, valeu. Assim eu posso puxar um pouquinho mais para cá, né? Assim vocês assistem melhor do que a gente passar aqui. Ela nos mostra ousadia. Eu acho muito bacana, né, a atitude desses cidadãos que estão aqui retratados nesse texto da palavra. Ela demonstra a graça, né, alcançada por meio da fé dessas pessoas. E o interessante, nós vamos ler o texto, vocês vão ver, é que Jesus, ao ver a atitude das pessoas, viu neles fé. Ou seja, as nossas atitudes revelam a nossa fé. Então, a gente precisa entender isso. E o tema da nossa mensagem, ele está baseado dentro do texto de Marcos, do capítulo 2, do 1 ao 12, que fala quando 4 homens levaram um paralítico. Jesus estava em Cafarnaum, e não tendo como chegar aonde Jesus estava, eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico até o meio onde Jesus estava, e ali muitas coisas aconteceram, e o que se esperava, a cura, né? Era o que se esperava, mas além da cura, muitas coisas aconteceram, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O tema da nossa mensagem é: quem chega a Jesus não sai da mesma forma, não sai igual. Aqueles que conseguem chegar até onde ele está, pode ter certeza, queridos, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Minha vida nunca foi mais a mesma. Já há 44 anos, depois que eu cheguei até Jesus, depois que eu aceitei, depois que eu me converti, nunca mais eu fui o mesmo ser. Isso, eu acredito que se eu for perguntar aqui nessa noite, muitos vão dizer: foi assim também comigo, pastor. Foi assim também. Depois que eu me cheguei a Jesus, minha vida mudou. Minha vida nunca mais foi a mesma. É claro que de repente ninguém desceu você por um telhado, né, até onde Jesus estava. A forma como você foi alcançada foi diferente, e nós vamos falar aqui algumas coisas sobre isso. Mas o mais importante é que de alguma forma você foi levado até Jesus. E eu já posso dizer de antemão que na verdade ninguém consegue ir sozinho até Jesus. Ninguém. Nós precisamos que alguém nos ajude. Nós precisamos que alguém chegue até a gente, fale a primeira vez, você fique indiferente, e a pessoa insiste, e a pessoa ora, você nem sabe, tem gente orando por você, rogando ao Senhor pela sua vida, falando, pregando para você, insistindo com você. Isso são pessoas que nos ajudam a chegar até Jesus, porque por si mesmo, por nós mesmos, não sabemos nem como nos dirigir a Ele. Então, amados, Deus coloca pessoas na nossa vida. No meu caso, está aqui a minha esposa. Foi ela que Jesus usou para me levar até Ele. Foi através dela que eu conheci Jesus. Ela já era evangélica, e aí, como gratidão a ela, eu me casei com ela. E vamos ficar juntos pro resto da nossa vida. E já estamos há 43 anos, vamos fazer agora no mês que vem de casar. Então, amados, alguém Deus usa, sabe? Deus sempre vai levar alguém para chegar até você e falar de Jesus. O tema da nossa mensagem é justamente esse, tá? Que nós queremos abordar dentro desse contexto dessas pessoas que tomaram essa atitude. Diz assim Marcos capítulo 2, a partir do verso 1: E
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Só um minutinho, gente. Está aqui o reloginho para não esquecer do horário. E soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz esses assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Ou seja, eles ficaram perplexos diante daquele milagre que Jesus operou ali. Porém, queridos, o que nós queremos abordar aqui são alguns pontos muito importantes para nós aprendermos do que se passou, do que na verdade aconteceu naquele episódio, naquela situação, tá? Quando a gente lê, né, que Jesus, passado alguns dias, ele foi para Cafarnaum e souberam que ele ali estava, a Bíblia diz que logo se juntou um montão de gente. E Jesus atraía muitas pessoas realmente. Multidões iam atrás de Jesus. Aonde ele estava aquela galera, cada um pelos seus motivos, né? Nós precisamos entender isso. Muitos ali estavam porque eram curiosos, muitos ali estavam até para criticar o que estava acontecendo, conforme no caso dos escribas lá, dos fariseus, né? Tem gente que está só para criticar, tem gente que só vem olhar para falar coisas ruins, negativas, né? E tem aqueles que são interessados, tem aqueles que vão porque querem realmente algo da parte de Deus, estão sedentos pelo Senhor, estão sedentos por algo em sua vida. Então a disposição dessas pessoas em estarem em um lugar tão movimentado com tanta gente, conforme estava acontecendo ali, é por conta de algo que eles estão buscando. E aí, para a gente começar, né, a nossa palavra nessa noite, eu diria para vocês: o que te trouxe aqui? Curiosidade, né? Veio aqui só para ver se isso aqui é legal mesmo, que alguém contou alguma historinha para você, ou você veio aqui sedento e receber algo da parte de Deus? É com você que está sedento aqui nessa noite, que o Senhor tem algo a tratar, que o Senhor tem algo a falar, que o Senhor tem algo a ministrar. Ah, pastor, eu fui ali porque não tinha nada para fazer e resolvi passar lá só para ver o que está acontecendo, só para ver o movimento. Não, se você vier aqui com um determinado propósito no seu coração, é você que o Senhor com certeza vai alcançar e vai ministrar nessa noite. Amém, queridos? Porque quando a gente fala dentro desse tempo que nós acabamos de falar, quem chega a Jesus não sai igual, essa expressão é uma expressão para dizer que quem chega com propósito, chega com determinação, chega com algo que ele estabeleceu, que ele quer para a vida dele. Não chega simplesmente, sabe, para criar tumulto, mas chega em busca de alguma coisa. E aí a gente aprende justamente, queridos, que no meio do povo, no meio da multidão, tem gente para todo gosto, né? Tem gente para qualquer coisa, e às vezes é complicado. E infelizmente, vou dar uma... Como é que eu vou falar para vocês isso aqui? Só para vocês
se situar dentro do que eu quero dizer. Num culto como esse, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Num culto como esse que estamos aqui, ou qualquer outra igreja, tem gente ali que quer ouvir a palavra de Deus, mas tem gente que foi ali só para conversar. E aí você está ali querendo ouvir, prestar atenção, receber algo, e o cara está assim: quanto é que foi o jogo do Flamengo, hein? Como é que está? Ele ainda está na liderança? O Palmeiras vai pegar ele? Dentro do culto, o cara está falando de jogo. Será que esse cara veio sedento da palavra? Será que essa pessoa está querendo realmente receber o que Deus tem para ele nessa noite? Ou ele está querendo só compartilhar? Não, peraí, cara, mas a juventude e tal, olha o nome, juventude. O Flamengo vai enfrentar um time jovem, não tem nada a ver, estou aqui só contando historinha. Mas eu quero dizer para vocês é isso, sabe? Às vezes, num momento como esse, a gente permite, conforme diz a palavra do pastor Ibe, lá do livro, né? Ruídos começam a acontecer, queridos. No meio, tira a sua atenção daquilo que o Senhor quer ministrar, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, na sua vida. Então nós temos que ficar muito atentos para não permitirmos que esses ruídos não nos impeçam de ouvir o que Deus tem para falar. E aí, pastor, então o que tem a ver? Tem a ver que muitas pessoas chegam aonde Jesus está, muitas pessoas saem com a bênção e muitas pessoas saem do mesmo jeito que chegou. Porque ele não veio atrás de algo, ele não veio com um propósito, ele veio para espiar, para passar o tempo, por alguma razão, sabe lá Deus o quê. Mas sempre foi assim, isso não é novidade não. Sempre teve esse tipo de situação. Então, amados, de antemão, eu quero já, aí agora me permita, eu vou falar uma coisa que vocês vão me entender. Eu quero me isentar da responsabilidade de você receber ou não o que você veio buscar. De que forma? Porque vai depender de você. Eu estou aqui fazendo o meu papel, pregando a palavra, trazendo a palavra para você. Se você estiver conectado, ligado, com certeza você vai receber e vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém? Mas eu não posso entrar no seu coração aí. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Eu não posso ir aí no teu coração, na tua mente, não estar pensando em quê? Para de pensar nisso, eu não sei ninguém que está pensando. Então eu só estou dando um alerta para você, acordar. Tá bom, queridos? Porque depende da gente. Por isso que Jesus falou lá em capítulo 7 de Mateus: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que estão prestando atenção e pegam aquela minha palavra e praticam, ou seja, você ouviu, você prestou atenção, porque tu só vai praticar se você prestou atenção no que ele ensinou, ouviu, aprendeu, praticou, a sua casa jamais será abalada. Amém. Entende, amado? A sua vida jamais será abalada. Por quê? Porque você ouviu, prestou atenção, pegou aquela palavra e foi praticá-la. Isso fez com que a tua casa se firmasse sobre a rocha. E o outro, ouviu lá também, mas não praticou. Estava no meio. A palavra foi ministrada para todo mundo, estava no meio. Mas ele foi embora e foi indiferente ao que ele ouviu ali. Amém, querido? Deu para entender isso? Então glória a Deus por isso. Então vamos lá, é por isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem se achega, quem vem, quem é sedento, quem quer, com certeza nunca mais será o mesmo. Vai receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Primeiro ponto: só os sedentos, dentro que eu estou falando para vocês, são transformados. Só quem quer, quem deseja, quem anela, quem professa, quem manifesta a sua fé de forma que seja visível, alcance o que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz Marcos no capítulo 2, verso 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Olha o que o sedento faz. A multidão estava ali, eles não podiam se aproximar, tinha um impedimento. O que o sedento fez? Não vou sair daqui sem a minha bênção. Como é que é a musiquinha? Me dá a tua bênção para depois sumir. Nós já colocando com o anjo. Me dá a tua bênção para depois. O anjo querendo ir embora e já canta essa canção. Não vou te deixar enquanto não me abençoar. Sedento é assim. Entendeu? Já segurou o anjo e não te larga enquanto você não me abençoar. Isso é um sedento. Eu botei até esse exemplo aqui para gente. Mas o que o sedento faz? Ele se dá por vencido no primeiro obstáculo? Não. Vamos, quem é o dono da casa?
Teologicamente, alguns afirmam que Jesus morava nessa casa, que ele é o dono dessa casa aí. Alguns dizem isso, que era Cafarnaum a sua moradia. Por isso o texto dizia ele chegando em casa. Não chegou na casa de ninguém, diz que ele chegou em casa. E logo todo mundo correu para a casa dele. E aí, vamos quebrar o telhado? Vamos, se fosse laje, né? Ia ser difícil, né? Nos dias atuais, não, aqui tem totalmente diferente. Então vamos abrir um buraco, queridos. O sedento é assim, ele não esbarra no primeiro obstáculo e volta. Não, ele não, tem que ter uma saída. Eu não saio daqui sem a minha bênção. Viemos aqui em busca de algo e eu não vou abrir mão disso. O que nós temos que fazer? Só tem essa opção? Só essa porta? Não, tem o telhado. Aí eu digo para você que tem que ser louco, maluco, meio doido, né? Para crer e seguir Jesus, que senão não dá nada. Pensa, 4 caras levando, já começa a doideira por aí, levando um paralítico. Aí chega lá, não pode entrar. E aí? Era mais fácil chegar para o paralítico e falar o que para ele? Ô parceiro, aí. Foi mal. Tentei, né? Mas deu ruim. O pessoal aqui não está disposto a abrir o caminho para você. Ficou difícil, ó, sinto muito, mas tu vai continuar paralítico. Acabou, e ele estaria justificado. Não, essa é a diferença do sedento para aqueles que vão apenas por alguma outra razão. O sedento não desiste enquanto não sacia a sua sede. Não, nós vamos fazer algo. Aí os 4, pensa nos 4. Aí um deles, Amanda, falou assim: vamos fazer um buraco no telhado. Aí o outro falou: tem louco, rapaz. O dono da casa vai dar tiro de sal na gente, né? Antigamente eu fiz pegadas de sal para espantar a mulher, que eu já corri muito de tiro de sal. Invadia terreno dos outros para pegar fruta, né? Cara, o dono vai. Quem vai pagar o conserto? Olha só, poderia haver um questionamento, mas eu acredito que eles estavam tão determinados que um falou assim: vamos pelo telhado, o outro, uau, é isso aí, e subiram. Então, querido, o sedento nunca para no obstáculo. Ele sempre encontra um meio, um mecanismo de ir um pouco mais além. E a Bíblia está cheia disso. Amém? Então eles fizeram o quê? Descobriram o telhado. É por lá que nós vamos entrar. Todos estavam diante do mesmo Jesus, mas somente aqueles que sabiam o que queriam não desistiram daquilo que desejavam do seu propósito. Todos estão no mesmo culto. Todos estão na mesma presença do Senhor, mas nem todos sai com a bênção por uma questão de determinação pessoal. Aí coloquei o exemplo de Jacó e disse: deixa-me ir. O outro falava para ele, porque já a alva subiu. Porém ele disse, Jacó dizia: não te deixarei ir, senão. Entende, amado? Determinação. O sedento, ele é determinado, sabe o que quer, ele não abre mão. Então nós precisamos entender isso. O exemplo da mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar, Marcos 5, 27 e 28, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada, eu sararei. Ela ouviu falar de Jesus, mas ficar onde ela estava resolveu o problema dela? Ainda que ela soubesse que Jesus era poderoso para fazer tudo que ela pudesse imaginar, mas ficar onde ela estava só ia manter ela com aquele problema por mais 12 anos, 20 anos, não sei. Então a gente precisa, mas eu não posso sair de onde eu estou, eu não posso esbarrar nas pessoas, porque a lei diz que eu vou estar contaminando, porque eu tenho esse problema desse fluxo de sangue. O que eu vou fazer? E ele está cercado de multidão, é difícil chegar até onde ele está. Mas o que ela fez? Eu vou. Só preciso tocar na orla do vestido dele. Olha só, que é sedento, que eles determinam um alvo e não abre mão. Basta eu tocar nas orlas dos vestidos, eu resolvo meu problema. Tem que enfrentar a multidão, vou enfrentar, vou esbarrar em muita gente, eu vou esbarrar, não importa, mas eu vou chegar lá. Eu estou doente, eu estou fraca, eu não estou tendo forças para nada, mas a última fagulha de fogo dentro de mim, de força que existe, eu vou usar para alcançar o meu objetivo.
Esse é o sedento. Sabe, enquanto ele respira, ele vai lutar. Ele vai atrás. Amém, amados? Então nós precisamos entender que os sedentos são aqueles que justamente alcançam os seus propósitos, aqueles que atingem o seu objetivo. Por quê? Porque eles estão determinados a enfrentar as barreiras, as dificuldades, sobrepor a elas, para alcançar o seu objetivo. Às vezes a gente, estabelece algo, aí vem uma barreirinha, e a gente já desiste. Não dá para desistir. Amém? Amém. Então nós precisamos entender que somente essas pessoas, elas são determinadas, por esse motivo elas alcançam o seu objetivo. A segunda parte que eu quero falar com vocês é sobre o necessitado precisa ser trazido. A palavra diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não foi o que Jesus mandou falar? Dentro desse contexto aqui nós encontramos algo muito legal. Inclusive o segundo ponto diz: o necessitado precisa ser trazido. O ide é ir, mas também é trazer. O que ele quer dizer? Quando você vai a alguém e prega o evangelho, você foi, tu cumpriu o ide, mas tem pessoas que você precisa trazer para a presença do Senhor Jesus. Tem pessoas que você precisa conduzi-lo para a igreja. Tem pessoas que você precisa ajudar para ele sair da onde ele está e ir para outro local onde ele vai receber o que ele precisa receber. O ir não significa ir e permanecer, mas ir e tragam aqueles que precisam ser trazidos. E a gente aprende isso aqui de uma forma muito tremenda. Quando a palavra de Deus fala que eles estavam trazendo esse paralítico, dentro de uma linguagem metafórica, o que nós podemos aplicar isso aqui? Entendo o que eu vou dizer? Nem todo mundo consegue, com as suas próprias pernas, ir até onde está Jesus. Nem todo mundo. Às vezes as pessoas estão amarradas, presas, sem forças, desanimadas. E é nessa hora que os amigos da fé, que são esses 4 sujeitos, aqueles que têm fé para poder compartilhar, vai lá e chega para o desanimado e fala: querido, sua vida pode mudar. Mas como? A minha mudou. Entende? É nessa hora que alguém precisa fazer essa função de transportar aqueles que não conseguem ir sozinho até onde eles precisam chegar. Hoje nós estávamos lá no Bandeirantes realizando o culto das águas. Foram 48 pessoas que foram batizadas hoje pela manhã. 48, queridos. Meu Deus, é uma festa no céu e a gente faz festa na terra também. Estava lá 48 pessoas. O que isso significa? Que muitos ali foram levados, foram carregados. Como acabei de falar, que minha esposa me carregou, me levou, falou de Jesus e me levou para a igreja. E qual foi a fala dela para me levar à igreja? Não me julguem não, tá? Mas foi verdade, não posso fazer nada. Ela falou assim: eu só posso te namorar se você for para a igreja. Eu falei: não, depois eu faço qualquer coisa. É verdade. Eu fui para a igreja por causa dela. Eu queria ela. E ela falou: só se for para a igreja. Pronto, já estou te namorando. Fiquei 7 meses. 7 meses. 7 meses ali ouvindo a palavra, os cultos. 7 meses. Até que chegou um momento que aconteceu a conexão, vamos colocar assim. O Espírito Santo de Deus invadiu o meu ser, fez algo sobrenatural, e a partir daquele dia, nunca mais na minha vida foi a mesma. Amém. Se eu continuasse com ela, eu ia continuar a mesma coisa, mas aí Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida, e aí ela recebeu um César bem melhor do que ela começou a namorar naquele dia. Entende, amados? Mas ela me levou, e ela me colocou. Olha só a forma como ela me carregou para a igreja. Quer me namorar? Cadê as meninas solteiras aí? Cuidado, se alguém chegar perto de você e quiser te namorar com você de crente, nada disso. Vamos para a igreja comigo. Quando nos converter, a gente pensa no assunto. Entende, amado? Então nós precisamos. Deus quer nos usar para levarmos pessoas até
até onde Jesus está, até onde ele vai poder ser abençoado, onde ele vai poder ser transformado. Então nós temos que ter essa clareza de que Deus quer nos usar para transportar os paralíticos espirituais que estão amarrados e presos por muitas coisas, por traumas, decepções, traições que aconteceram. As pessoas estão... Pessoas que... Não sei quem estava comentando. Clélio comentou de um jovem que cometeu suicídio na sua própria vida. Novo. Mas por que chegou esse ponto? São paralíticos que não conseguem até Deus, sabe? E acham que dando o fim da sua vida resolve os seus problemas. Nós temos que interceptar essas pessoas antes que elas cometam suicídios, para mostrar para ela que ela pode sim mudar a sua história, que tem uma saída, tem uma porta de escape para a vida delas. Mas nós somos esses quadros, homens, amigos dessas pessoas que não dão conta sozinhos, para chegar até eles. E a igreja que precisa buscar essas pessoas. Lucas, no capítulo 14, verso 20 a 23, nos mostra uma experiência muito legal, um conto muito legal, e fala justamente dentro disso. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Essas coisas porque eles foram atrás das pessoas para convidá-las para a festa das bodas do seu filho, e os convidados não quiseram vir. Cada um tinha os seus problemas a resolverem, e os empregados do rei voltou e falou assim: olha, eles não vieram. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados. Olha os aleijados que não podem andar aqui, os pobres que não têm acesso ao palácio. Vocês estão entendendo, queridos? Traga aqueles que não têm acesso. Vai lá e mostra para eles que eu estou mandando você. Traga eles, só eles não virão, mas se você for, eles virão. E os mancos e os cegos são pessoas que não conseguem caminhar, que não conseguem dirigir sua própria vida. Vai atrás dessa gente. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Olha para o seu lado aí, está vendo a cadeira vazia? Muito então ainda há lugar. Muito cheio. Ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ele está mandando ir atrás de quem? De quem não conseguiria ir sozinho. Ele está indo atrás de quem? De quem não tinha acesso ao palácio. Atrás de cego que não sabe a direção, o rumo que toma. Atrás de coxo que não consegue se locomover. Vai atrás daqueles que não têm acesso, que não podem vir. Traga-os. Busca-os lá fora. Vai pelos caminhos, pelos malados, onde as pessoas estão na pior situação, porque esse cego, esse coxo que esses homens colocaram, a Bíblia não diz o nome dele, nem diz se ele tinha família ou não. Mas quando Jesus cura ele, restaura a vida dele, Jesus justamente manda ele voltar para casa. Se manda ele ir para casa, provavelmente ele tinha sido rejeitado pela situação dele, porque naquela época era muito comum as pessoas que tinham esse tipo de problemas ficarem na rua. Você lembra do coxo na porta do Pedro Formosa? Ficava lá. Iam para lá, o cego, Bartimeu, pedindo esmolas. Essas pessoas que tinham essas deficiências viviam à margem da sociedade e tinham que buscar o seu próprio sustento através da esmola. Provavelmente ele era a mesma coisa. E Jesus, se lembra do endemoniado gadareno? Vivendo nos sepulcros, toda aquela situação. Quando Jesus liberta ele, fala assim: agora você vai para onde? Para sua casa. Ele tinha casa, tinha família, mas a situação deixava ele à margem, deixava ele totalmente fora de relacionamento familiar e social. Jesus veio e começa a transformar a vida desse homem. Então esse rei falou assim: vai, pega toda essa turma que não consegue vir sozinhas, essa galera, e traga para o meu palácio. Tragam eles, porque a festa está pronta, o bezerro já foi morto, vinho tem à vontade, e essa festa não vai ser um fracasso não. Então vocês vão atrás daqueles que não podem vir e os arraste
para o meu palácio, para a festa das bodas do meu filho. Vocês entendem isso, queridos? Amém. Quantas pessoas, de repente, vamos parar para meditar, pensar um pouquinho, quantas pessoas você conhece? De repente, para assim, caramba, aquele fulano, aquela fulana, sozinho ele não vai conseguir. Pelo tipo de vida, a forma como ele pensa, que ele acha, ele nunca vai conseguir sozinho para a igreja. Eu tenho que levar. Eu tenho que levar. Tem gente que a gente tem que levar, queridos. E esse é o papel da igreja, levar as pessoas que não conseguem caminhar sozinho em direção à igreja e levá-los para perto do Senhor Jesus. Terceiro ponto, último para acabar. Vocês são a figura. Ih, rapaz, meu relógio apagou, eu acho que não vou. Voltou uma coisa aqui. Quem vem necessitado sai perdoado e curado. Eu quero falar sobre 4 pontos aqui, 4 verdades, que aconteceu na vida desse camarada. 4 coisas acontecem com quem se aproxima de Jesus. Primeiro deles, Jesus o chamou de filho. Quando ele foi sendo descido, Jesus o chama de filho. Chamar de filho, só tem 2 pessoas na Bíblia que Jesus chama de filho e filha, porque a outra era mulher, que é justamente a mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus chama de filho, está dizendo que eu restituo você a linhagem e a promessa dita a Abraão. Ou seja, eu estou inserindo você dentro de um contexto de uma promessa. Porque a palavra de Deus fala que por meio de Abraão nós seríamos seus filhos. Nós somos filhos de Abraão por um contexto de fé. E aquele homem foi descido ali por um contexto de fé. E ele chama ele de filho. Então restaura a dignidade e a aliança com Deus por meio de Abraão, sendo assim estabelecido com Abraão, Deus com Abraão por meio da aliança estabelecida, e gerando através dessa aliança e dando a Abraão aquilo que nós chamamos de, vamos dizer assim, uma patente, né? Vamos colocar esses termos. Deus falou que ele seria pai de multidão, pai de famílias. Muitas pessoas seriam abençoadas através da vida dele. Então Jesus está restituindo a dignidade desse homem, chamando ele de filho, coisa que com certeza ele não via muito nos seus dias, no momento em que ele estava vivendo, se é que ele ouvia alguma coisa. Segunda coisa que Jesus restaura na vida desse homem: Jesus perdoou os seus pecados. O que significa perdoar os pecados? O libertou da condenação do pecado da morte. A palavra de Deus fala que o pecado gerou o quê? Morte. Isso é o quê? Sentença, uma condenação. Quando Jesus chega para ele e fala: perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo: eu te liberto da condenação que é a morte que o pecado gerou na sua vida. Por isso os caras que estavam lá, o que esse cara pensa que é? Ele pensa que ele é Deus? Esse tipo de perdão só Deus pode perdoar. E aí ele falou: então, para que vocês que estão arrazoando no coração de vocês, essa questão que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês que eu tenho o poder para perdoar pecado. Eles não sabiam, mas ele estava querendo dizer: porque eu sou o representante do meu Pai em todo o seu aspecto de formosura e glória. A Bíblia diz isso. E ele estava lá, querido, para fazer isso, para perdoar mesmo. E aí ele está dizendo justamente isso. Inclusive alguém, né, as pessoas que falam besteira na internet, cuidado com teologia da internet, tá, gente? Cuidado com teologia, tem teólogo da internet aí que só Jesus na causa. Teve um camarada desse aí que quis provar que Jesus não era Deus, que falou em primeiro lugar porque ele morreu, Deus não morre. Em segundo lugar, que ele morreu por causa do pecado. E se Jesus não pecou, por que ele morreu então? Ele não podia ser morto. Olha só, ele não podia ser morto porque ele não pecou. O salário do pecado é o quê? A morte. Então só pode morrer quem peca. Se ele não tinha pecado, a morte não poderia chegar até ele. São uns absurdinhos da vida, né? Realmente ele não pecou.
Mas por que ele foi submetido e sujeito a ser morto? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Não foi o dele. Foi o meu. Foi o seu pecado. Não foi o dele. Por isso ele poderia nos representar de forma legítima. Porque ele não tinha pecado. Porque se ele fosse um pecador, ele não poderia nos representar na cruz, queridos. Não podia. Porque ele era um pecador que nem nós. Mas por ele não ter pecado, ser o cordeiro de Deus, sobre ele foi colocado o meu e o seu. E quando ele permite que o nosso pecado caia sobre ele, então agora ele está sujeito a ser morto. Não pelo dele, porque não pecou, mas pelo meu e pelo seu. E quando alguém agora vem apontar o dedo e querer nos acusar do pecado, o que a gente faz? Jesus já levou. Quando alguém vem querer nos acusar, você é um pecador, está equivocado. Eu sou filho de Deus, sou santo do Senhor, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque o meu pecado ele levou na cruz. Ele morreu quando eu tinha que morrer. Ele morreu em meu lugar. Dá para entender isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por isso Jesus perdoou o pecado, que era mais importante do que curá-lo. Mas eles questionaram, Jesus falou: tá bom, deixa eu provar para vocês que eu tenho poder para isso. Então Jesus restaura a dignidade, aliança, chama ele de filho, perdoa e o liberta da condenação do pecado que era a morte. Terceira coisa, Jesus curou o seu corpo. Curar corpo significa provisão. Deixa eu dizer para vocês isso, queridos. Quando Jesus cura o nosso corpo, ele está dizendo: eu sou o pastor de vocês, eu vou cuidar de vocês, vou sustentar vocês, vou colocar na sua mesa o pão de cada dia, eu vou prover em todas as áreas da tua necessidade. Curar corpo significa provisão da parte de Deus para nós, porque Ele é o nosso pastor. E depois Jesus o enviou de volta para a sua casa. Isso fala de restauração familiar e inclusão social. Restauração familiar e inclusão social. Aquele homem estava totalmente à margem. Totalmente. Jesus restaura a sua aliança com sua família. Eu quero declarar isso aqui em nome de Jesus, sem medo de errar. Todos aqueles que vêm para Jesus, conforme diz o tema, nunca sai igual. Eu quero dizer que uma das coisas que Jesus faz é restaurar o ambiente familiar. Ele restaura o seio da família, ele restaura alianças, ele resgata esses valores. Amém? Por isso, quando Jesus com a mulher samaritana falou assim: chama lá o teu marido, e ela falou, Jesus falou: olha, eu tiveste 5, o que tens agora não é teu. Está falando de família, de casamento. Tem pessoas que interpretam isso também errado. Não tem nada a ver com essa história, não. Aquela mulher era sedenta por um lar, por uma família. Estava tentando de tudo quanto era jeito. Porque Jesus, da forma como Jesus trata, fala com ela: vai lá e chama o teu marido. Para fazer ela entender que Jesus sabia que ela estava buscando ter um lar, ter uma família. Só que ela não deu muita sorte no amor. Algumas coisas estavam acontecendo. E Jesus fala o que fala, ministra sobre a vida daquela mulher. E essa mulher sai dali como uma verdadeira missionária, falando de Jesus para a cidade toda. E todo mundo vem ver quem era aquele cara que falou tudo a respeito dela. Então, amados, é isso que nós precisamos entender que o Senhor faz. Ele restaura o nosso contexto de família. Ele restaura o nosso contexto social. Ele traz de volta, tá, para você um ambiente diferente do que você vivia. Você vive à margem. Quando você tem encontro com Jesus, você deixa de viver à margem. Você nem nome tem, Ele te chama de filho. Seu lar, de repente, não está nem para você. Ele restaura o seu lar. Ele faz coisas tremendas. E é isso que acontece na vida daqueles que se achegam a Jesus.
Mas deu para a gente entender. Mas deu para a gente entender que quando, queridos, a gente tem fome e sede, quando a gente determina no nosso coração que queremos mudar, que nem o cego Bartimeu, que soube que Jesus estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal mandou ele calar a boca e ele gritou mais alto. Por que ele gritou mais alto? Determinação. Todos que assim são determinados, a palavra de Deus fala que Jesus para e dá atenção. Jesus para dar atenção a todos, sem exceção. Todo o contexto bíblico que você for ler, as pessoas que determinaram. Zaqueu sobe numa árvore. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Olha só, um cara, enfim, dentro do âmbito social que ele vivia naquela época, era meio que vergonhoso fazer isso para ele. Ele era um cara da alta. Ele sobe numa árvore. Aquela determinação de ver Jesus passando por ali, ele subindo naquela árvore. Jesus diz: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar em sua casa. Toda a casa de Zaqueu foi alcançada. Queridos, é isso. Quando você determina, estabelece, quando você tem sede e quer, o Senhor com certeza atenderá e vai fazer com que a sua vida seja completamente transformada em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia.